Olá pessoal, esse é o canal Kazanga Filme Gospel. Bem-vindos a mais um Histórias e Filmes. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações, que Deus estará te abençoando abundantemente. Hoje estaremos contando a história de Jeremy Camp e Melissa Henning. Jeremy Camp, um jovem cristão que ao ingressar para a faculdade, tendo um sonho de seguir a sua carreira musical na música gospel, conhece Melissa Henning ao longo dos anos na faculdade e apaixona-se profundamente por ela. Ambos entram num relacionamento de namoro e no decorrer do namoro, Melissa Henning é diagnosticada com câncer, algo que abalou muito a Jeremy e também a Melissa e trouxe também interferências no relacionamento de ambos. Quando Jeremy leva esta notícia para seus pais, os seus pais questionaram a Jeremy se realmente Jeremy queria continuar com ela e se realmente Jeremy desejaria casar com ela nesse estado. E o mais incrível é que Jeremy nunca abriu mão de Melissa e disse aos seus pais que mesmo neste estado, nesta condição, ainda a pediria em casamento. E no decorrer do relacionamento, mesmo após o diagnóstico de câncer de Melissa, Jeremy no ano de 2000 decide fazer o pedido de casamento a Melissa. Uma notícia que abalou todos seus amigos, como também a Melissa, que pensava que estando naquela condição, naquele estado, atravessando, lutando contra o câncer, Jeremy talvez desistiria dela. Mas não foi isso que aconteceu. Jeremy faz o pedido de casamento a Melissa e Melissa aceita o pedido de casamento. Ambos se casam no ano de 2000 e um casamento maravilhoso, abençoado por Deus, tudo à luz da palavra de Deus. Mas infelizmente uma notícia triste chega. Após 4 meses de casamento de Melissa e Jeremy Camp, Melissa chega a falecer. Infelizmente, após 4 meses de casamento, uma notícia que abalou profundamente Jeremy Camp, deixou-lhe totalmente desestabilizado emocionalmente, deixou-lhe desamparado, no qual Jeremy muitas vezes questionou a Deus, consultou a Deus, por que Deus não ter curado a sua esposa? Por que Deus ter permitido que Melissa chegasse a falecer com câncer? Então foi uma notícia que muito abalou Jeremy e foi difícil a sua recuperação. E foi nessa fase que Jeremy foi inspirado por meio dessa dor, dessas circunstâncias difíceis, a escrever várias canções que tocaram corações de multidões. E uma das canções muito conhecidas é o I Still Believe. E essa história de Jeremy Camp e Melissa Camp foi retratada em um filme. E o título do filme é Enquanto Estivermos Juntos. Quem ainda não assistiu a esse filme, o link deixarei no primeiro comentário e podem assisti-lo no meu canal Telegram. Após esta notícia, após a morte de Melissa, Jeremy ficou totalmente abalado, totalmente desamparado e recorrendo a Deus o porquê da situação. Mas também foi uma fase na qual compôs várias canções, devido às circunstâncias difíceis, devido às dores que ele atravessava, porque ele amou e amava profundamente a sua esposa amada, Melissa Camp. Mas, após essa tragédia, Jeremy consegue se recompor e anos depois ele casa com Adrienne, com quem na qual atualmente hoje vivem juntos e são pais de 3 filhos. O que podemos extrair dessa história de Jeremy e Melissa Henning? Amados,
A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 5 do amor ágape, o amor incondicional. Jeremy, um jovem que demonstrou o amor incondicional por Melissa, independente dela ter sido diagnosticada com câncer, Jeremy continua a amá-la. E ainda naquele mesmo estado fez a ela um pedido de casamento. E em alguns concertos em que Jeremy tinha na cidade dos Estados Unidos da América, Jeremy ousava levar sua amada noiva, Melissa. Então Jeremy nos traz uma lição do amor incondicional à luz da palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Que nós precisamos amar incondicionalmente. Não pelo que a pessoa parece, não pelo que a pessoa tem, mas por aquilo que a pessoa é. Jeremy amou Melissa pelo que ela era e não pelo câncer que ela tinha. O amor incondicional. E a segunda lição que podemos também extrair na história de Jeremy e Melissa é a fé, a esperança e a fé. Porque Jeremy nunca deixou de crer de que Melissa se recuperaria daquele câncer. E houve vezes de melhorias, embora que infelizmente ela chegou a falecer, mas houve vezes de melhorias de Melissa. Então uma lição de fé, de nunca abrirmos mão da nossa fé, independentemente do que nós tivermos a atravessar, não abrirmos mão da nossa fé. E a terceira lição e última que podemos aprender nessa história de Jeremy e Melissa é o compromisso cristão. Para todos os jovens cristãos ainda solteiros, temos que saber, ter noção de que ao escolher com quem nós queremos compartilhar o resto da vida, deve ser um compromisso sério, independentemente do que esta pessoa depois virá atravessar, como tragédia ou alguma doença. Nós precisamos ficar ao lado dela e atravessar juntos, tal como o voto que se faz no casamento, na tristeza e na alegria, na paz e na guerra, estarmos ao lado dessa pessoa. Então esta foi a história de Jeremy e Melissa Camp, que nos traz profundas lições e profundas reflexões. Amados, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu comentário do que achou dessa história, do que aprendeu da história de Jeremy e Melissa Camp. Ative o sino das notificações e esteja pronto para mais uma próxima história e filmes neste canal. Deus abençoe.